Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é muito especial, porque você sabe que dia é hoje, 21 de abril. 21 de abril é uma data muito importante para o Brasil, porque hoje é feriado de Tiradentes, da Inconfidência Mineira. Hoje é aniversário de Brasília, e essa data do aniversário de Brasília tem tudo a ver com Tiradentes, e depois eu vou explicar pra vocês. Hoje também é dia do policial civil e hoje é dia de promoção na Polícia Civil do Distrito Federal. Se você estudou o regime jurídico, você sabe do que eu estou falando. Então eu resolvi gravar esse vídeo com um resumo de algumas informações socioeconômicas, demográficas sobre o Distrito Federal, porque você, como eu, e estuda para Polícia Civil do DF ou para algum concurso específico no Distrito Federal, esse vídeo é muito importante para você, porque toda prova que é aplicada no Distrito Federal, para cargos no Distrito Federal, precisam contemplar matérias relacionadas ao Distrito Federal, à RID, então a gente precisa estar com isso bem afiado, a gente precisa estar com isso bem claro na nossa cabeça, para não errar nenhum conteúdo na hora da prova relacionado a esse assunto, tá? E por isso que eu resolvi gravar esses slides. Fora que esses slides ficaram muito legais, porque eu resolvi ilustrar com imagens minhas de viagens ao Distrito Federal. Eu vou pra lá com muita frequência, porque eu tenho uma grande amiga que mora lá e ela teve um filhinho, agora tá grávida de novo, enfim, minha irmã também tem amigos lá, então a gente vai com bastante frequência, fora quando eu vou fazer prova. Eu amo Brasília, particularmente falando, a minha mesinha aqui tem até como é o nome disso, gente? Alguns objetos de decoração que remetem a Brasília. Eu tenho aqui até que eu comprei lá em frente à catedral, que tem os principais monumentos ali do plano piloto, é bem bonitinho. Enfim. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Viajem comigo pra Brasília, vocês vão amar. Viajem comigo, eu quero dizer, né? Viajem através dos slides comigo pra Brasília. Tenho certeza que vai ajudar vocês de alguma forma e me ajudar também, porque montando esses slides eu também estudo. Então, vamos aos slides. Então, vamos lá, vamos viajar comigo para o Distrito Federal, esse lugar maravilhoso, esse museu a céu aberto que fica no coraçãozinho ali do Brasil, bem no meio ali no centro-oeste. E se você ainda não teve a oportunidade de conhecer o Distrito Federal, fica aqui a minha indicação, porque eu tenho certeza que se você gosta de política, gosta de artes, gosta de arquitetura, você vai se apaixonar por Brasília. E nós não podíamos começar a falar sobre Brasília sem antes mencionar o Juscelino Kubitschek. Ele nasceu em Diamantina, lá em Minas Gerais, e ele teve uma importância política para Minas Gerais muito relevante, que a gente vai falar mais à frente, mas o que vocês precisam saber, detalhes sobre a vida do Juscelino Kubitschek, focalizando aqui, que ele largou o seminário porque ele não tinha vocação para sacerdócio, aí ele se formou em medicina, em BH, e foi se especializar em urologia em Paris, então ele era médico, mas sempre teve essa focação política muito forte. E como vocês sabem, né, gente, como a gente estudou lá em História, é importante a gente fazer esse link com a história. O JK, ele tinha um slogan de campanha dele, de campanha não, né, na própria vida como presidente dele, dos 50 anos em 5, né? E os 50 anos em 5, quando ele governou o país, de 56 a 60, era justamente trazer esse desenvolvimento muito rápido, essa integração muito rápida para o território brasileiro. E por isso ele, na época, optou pela estratégia do rodoviarismo, atraindo indústrias de base de consumos duráveis, como a indústria automobilística para o país, justamente para agilizar essa integração nacional. Se foi uma estratégia positiva ou negativa, cada um, né, tem a sua opinião, mas vamos focar aqui em história. Lembrando que também, naquela época,
vigorava uma teoria, e que foi uma teoria que influenciou muito a vida política do JK, que era a teoria a teoria desenvolvimentista, que, grosseiramente falando, dizia que um país desenvolvido era um país urbanizado e não majoritariamente agrário. E naquela época o Brasil era majoritariamente agrário. Então ele queria trazer esse conceito de urbanização para o Brasil, ele queria urbanizar o país, e foi por isso que, na época, ele foi eleito com essa plataforma de governo. E Brasília, que foi, acredito que o principal projeto da vida política dele, Brasília partiu de um pressuposto de integração nacional e de trazer desenvolvimento para o centro do país. Por quê? Naquela época, o Rio de Janeiro era a capital da República. E o discurso oficial era que o Rio de Janeiro era uma cidade passível de ataques estrangeiros em caso de guerra, porque fica aqui no litoral, né? Aqui que eu digo é porque eu moro no Rio. Mas também há o discurso não oficial, que dizem que eles queriam mesmo era afastar as elites políticas do povo, porque os políticos aqui no Rio de Janeiro, eles tinham um contato muito próximo com o povo. Você saía para tomar um café, você saía para fazer um passeio no centro e você se deparava com deputados, senadores, enfim, pessoas importantes da política. E eles queriam afastar essa pressão. Esse é o discurso não oficial, né? Então, eu falei aí, né, que eu botei aí na tela que o Juscelino tá ao telefone falando com o FMI, porque, para quem não sabe, o Juscelino, quando ele foi presidente, ele, para construir Brasília e implementar outras propostas de governo dele, ele pegou dinheiro emprestado com o FMI e logo em seguida ele rompeu com o FMI, porque o FMI, diziam na época, né, o que aconteceu na época, eu não estava viva para saber, queria gerenciar a economia brasileira, então por isso que ele rompeu com a FMI. E então eu coloquei aí, né? Alô, FMI, 30 metas não, são 31. E 30 metas não, 31 por quê? A plataforma política do JK foi descrita em 30 metas para o Brasil. Então, no primeiro comício dele, quando ele foi apresentar essas propostas para a população lá em Jataí, ele mencionou essas metas e uma pessoa se levantou e perguntou para ele sobre essa questão da transferência da capital da República para o interior do país, que já estava na nossa Constituição. Porque essa ideia de trazer a capital para o interior do país é muito antiga, e a gente vai ver porque a gente vai ver também outros indícios disso ao longo dos slides. E aí ele falou assim, eu vou fazer cumprir a Constituição, sim. Então bota aí mais uma meta, vai ser a 31ª, que é construir a nova capital da República. Agora a gente vai fazer uma pausa para contemplar essa foto linda, maravilhosa, inspiradora. E se você não sabe do que eu estou falando, é o seguinte, ali está o JK sentado ao lado de duas pessoas muito importantes para a música popular brasileira, o Milton Nascimento e o Lô Borges. E para quem não sabe, Milton Nascimento, Lô Borges, Flávio Venturini fizeram parte de um movimento musical brasileiro chamado Clube da Esquina, que eu sou apaixonada, gente, então eu precisava botar essa foto, mas também tem uma contextualização, porque JK, ele foi prefeito e governador de Minas, então ele já tinha um histórico muito relevante na política brasileira. Como prefeito, ele também teve essa questão do planejamento urbano, e aí foi ele que trouxe as questões de pavimentação, para a capital, né, para BH, enfim, foi ele que pavimentou a Avenida Afonso Pena, a Avenida do Contorno, enfim, ele foi conhecido como prefeito furacão por ter feito essas obras em tempo recorde. E ele também idealizou com o Niemeyer, na época que ele ainda era prefeito de BH, lá na década de 40, o conjunto da Pampulha. Então, se você já foi a BH ou mora em BH, você deve saber o que eu estou falando. Então, olha aí, já tinha essa duplinha aí, JK e Niemeyer, essa duplinha já é antiga. E como governador de Minas Gerais, e ele assumiu o governo de Minas Gerais em 51, antes de se lançar a candidatura,
como presidente, ele tinha o objetivo de trazer para Minas Gerais um processo de industrialização também. Como eu falei, ele sempre teve essa plataforma de governo, né? Então, ele foi responsável, por exemplo, por organizar a CEMIG e outras iniciativas relacionadas a esse processo de trazer eletricidade, enfim, industrialização para o Estado. E aí, em 55, ele se descompatibilizou do governo estadual para se lançar a candidatura da presidência pelo PSD. Então, olha aí, já essa questão da desincompatibilização tem tudo a ver com o direito constitucional, né? Eles têm que fazer isso. E é isso, gente. Então, o JK, ele é uma figura muito importante, não só para a política brasileira como um todo, mas para a política regional de Minas Gerais. Ele teve uma atuação muito expressiva lá. Né? E aí, se você gosta de Clube da Esquina, você vai entender o que ele estava pensando ali sobre o voo pássaro, que ele viu o plano piloto. Enfim, é uma musiquinha do Clube da Esquina. Então, se você puder, escute Clube da Esquina, que eu tenho certeza que você vai amar, né? Porque não tem como não amar Milton Nascimento. Vamos começar, então, com as questões geofísicas de Brasília. Então, eu trouxe para vocês... Brasília não, né? Distrito Federal como um todo. E eu trouxe para vocês informações que são relevantes, que caem sempre em prova. Então, é bom a gente levar para... Então, é bom a gente colocar aí nos nossos resumos e sempre relembrar. Primeiro que é o clima do Cerrado, que é o tropical semiúmido, ou seja, são 6 meses de seca e 6 meses de chuva. Lembrando que a seca é sempre ali na época mais pro inverno, uma seca assim bem intensa, e a chuva ela é bem forte na época do verão, tá? Em alguns pontos, ele pode ser tropical de altitude também, e a gente, até no Distrito Federal, tem a chamada região serrana do Distrito Federal, que fica ali em Sobradinho, é a famosa região serrana do DF, e é a região administrativa número 5. Então, é bom a gente também saber isso para a prova. A vegetação de Cerrado, ela é de formação savânica, ela é o segundo principal bioma brasileiro, né? Também temos no DF mata ciliar e mata de galeria. Não sei se pode cair na prova, mas é sempre bom a gente saber. Já a altitude, o DF está a mais de 1.000 metros acima do mar. E um dos pontos mais altos do Distrito Federal, na verdade, o ponto mais alto, é o Pico do Rodeador, que fica na região administrativa de Braslândia. Ele tem em torno de 1.349 metros de altitude, de acordo com os últimos dados da Codeplan, tá? Já o solo é uma questão assim bem antiga, bem importante para o nosso país. Por quê? Originalmente, o DF ele é composto por latossolos muito ácidos. Então, esse tipo de solo ele é péssimo para a agricultura. E aí o ser humano ele corrige essa questão do solo através da calagem para que ele possa ficar apto para receber a agricultura, né? Então, esse tipo de solo, ele tem grande presença de ferro, de alumínio, o que não ajuda muito na hora de plantar. Outra questão muito interessante sobre o DF é a Estação Ecológica de Águas Emendadas. Ela foi criada em 1968 e foi admitida pela Unesco como uma das 3 reservas da biosfera do Brasil. Então, é um lugar muito importante. É um dos 5 lugares do mundo em que ocorre esse fenômeno das águas emendadas, que é praticamente assim, os 2 rios que nascem, e aí eles se cruzam e vão para correm caminhos opostos. E essa estação ecológica, né, ela foi ampliada em 1988, incorporando a Lagoa Bonita. Fica lá em Planaltina, e ali nascem 2 importantes rios para o Brasil e principalmente para o Distrito Federal, que é o Rio Maranhão, e o Rio São Bartolomeu. Então, o que é importante a gente saber disso, além da importância dessa estação ecológica e desse fenômeno de águas emendadas, é que Brasília é muito rica em nascentes de rios, mas ela é pobre em rios caudalosos. E aí na foto eu tô no Pontão,
um lugar lá de Brasília chamado Pontão, que é um lugar que fica à beira do Lago Paranoá e ele tem muitos bares, enfim, é um lugar que o pessoal gosta de passar a tarde, a noite. E aí atrás é uma vista da ponte JK e ali do Pontão, onde o pessoal, nos finais de semana principalmente, né, fazem stand-up paddle e outras atividades de teoricamente praia, sabe? Então é um lugar muito bacana, muito agradável, eu gosto muito. Sempre que eu vou a Brasília eu tento dar um pulo lá, porque, enfim, eu gosto, né? Agora vamos para a parte mais estatística e socioeconômica do Distrito Federal, que é uma parte muito interessante. Vocês vão se surpreender e vocês vão se surpreender com muitos dados que eu vou trazer aqui. O primeiro é sobre a questão da violência e dos presídios no Distrito Federal. Eu trouxe essa questão porque, para quem vai fazer o concurso da Polícia Civil ou para quem faz algum concurso da carreira policial, é importante ter esses dados, porque podem ser boas questões de prova. Por exemplo, o 5º Presídio Federal de Segurança Máxima, ele fica localizado no Distrito Federal, na região administrativa de São Sebastião, dentro do Complexo da Papuda. Ele foi inaugurado ano passado, em 2018. E é engraçado porque o nome desse complexo já foi questão de prova. E recentemente tivemos casos de doenças dentro desse complexo, né? Teve um surto de sarna lá dentro. Então foram notícias que ficaram bem em voga. Então eu acho que pode vir alguma coisa na prova, sim, relacionada a presídio, violência e Distrito Federal. Ainda nessa questão da violência, é importante a gente lembrar das áreas mais violentas, das áreas que têm maior índice de criminalidade no DF. A primeira de todas é a RA31, que é a Fercal. Ela é formada por 14 comunidades, sendo que 6 delas são rurais, e tem esse nome justamente por abrigar fábricas de calcário, cimento, que é o ponto forte econômico dessa região. Outra região administrativa muito violenta é a RA13, a Santa Maria. Ela tem altas taxas de criminalidade. Ela foi instituída em 1992 por ter sido fruto de um dos programas de assentamento habitacional do governo do Joaquim Roriz. E ela tinha como objetivo, né, erradicar invasões e atender a demanda habitacional de famílias de baixa renda. E é interessante trazer a Santa Maria aqui, porque apesar de ter uma grande área militar lá, como a Sindacta fica lá, é uma das regiões mais violentas do DF. Outra questão que eu acho importante trazer aqui é sobre o presídio feminino, que ele fica no Gama, o presídio feminino, né, do Distrito Federal. Ele fica localizado na região administrativa do Gama, a RA2. E esse presídio ele tem o nome de Colmeia, porque o Gama, essa região administrativa, ela foi projetada no formato hexagonal. Então, semelhante a uma colmeia, e por isso recebeu esse nome de Colmeia. Outras áreas violentas também do Distrito Federal é o Paranoá e a Estrutural. Vamos agora falar sobre as RAs mais populosas do DF, de acordo com os últimos dados da Codeplan. Então, a gente vai entrar agora na parte de população do DF, né? O Distrito Federal, ele já chegou a abrigar 3 milhões de habitantes. Mas, recentemente, em torno de 60 mil pessoas saíram do Distrito Federal para se instalar em áreas do entorno, como Valparaíso, Águas Lindas, Novo Gama, Formosa, até por ter um custo de vida mais baixo. Então, hoje ela tem aproximadamente 3 milhões, mas não chega a 3 milhões de habitantes. Se a gente for pensar numa questão de cidade, né? O Distrito Federal, se fosse considerado uma cidade, seria a terceira mais populosa do país e é o local do país onde há a maior densidade demográfica do Brasil. Densidade demográfica que é a relação de habitantes por quilômetro quadrado. No DF, ela chega em torno de 500, então é bastante gente por quilômetro quadrado.
A região administrativa mais populosa é a Ceilândia, que ela tem em torno de 500 mil habitantes. Muito mais do que diversos municípios aí do Brasil, né? A segunda mais populosa é a região administrativa de Samambaia, que tem em torno de 250 mil habitantes. E em terceiro lugar vem Taguatinga, com 210 mil. O plano piloto fica em quarto lugar, com em torno de 208 mil, tá? Outra questão importante que a gente precisa levar para a prova é que Brasília tem a taxa mais baixa de fecundidade do país, em torno de 1,6. Não é que uma mulher vai ter 1,6 filhos, porque isso é impossível, mas é como se fosse uma média. Tem mulheres que têm 1, tem outras que têm 2, e aí forma essa média de 1,6. Bom, outra questão também, eu citei aí, né? Tiradentes. É porque é uma curiosidade histórica e que pode ser uma boa questão de prova. O plano piloto ele foi inaugurado em 21 de abril de 1960. E para quem não sabe, 21 de abril foi a data em que morreu Tiradentes, lá da Inconfidência Mineira, lembra? O JK ele quis homenagear Tiradentes porque ele já havia proposto a transferência da capital lá na época dele. Então, por isso que a inauguração de Brasília tem a data de 21 de abril de 1960. E não é à toa que ela tem essa data. Questões das mulheres no Distrito Federal. Eu coloquei até uma carinha feliz aí, porque eu vou passar um dado para vocês, maravilhoso. Mulheres, prestem atenção. O Distrito Federal é o único lugar no mundo, em que a mulher ganha mais do que o homem. Sim, isso é verdade. Claro, graças ao concurso público, porque lá no DF tem um número maior de mulheres concursadas do que homens. Então, por isso que se chega a esse índice. Mas é muito legal a gente saber que existe um lugar no mundo em que mulheres ganham mais que homens, né? Já é uma evolução. A questão do terceiro setor, que eu coloquei aí com uma setinha para cima, é para vocês lembrarem que, dentre os 3 setores da economia, o majoritário que compõe a maior parte do PIB, a maior parte mesmo, esmagadoramente, do PIB do Distrito Federal, é o terceiro setor. Então, o primário, ele compõe 0,3% do PIB, o secundário, 5,4%, e o terciário, 94,3%. Lembrando que o primário tem a ver com a questão agropecuária, o secundário com as indústrias, e o terceiro com comércio, serviços, etc. Agora, a questão de gente versus carros. E eu queria muito saber a opinião de vocês que moram aí no Distrito Federal. Existem em torno de 3 milhões de pessoas morando no Distrito Federal, né? Só que existem também 2 milhões de automóveis nas ruas. Agora, sobre serviços essenciais. O DF, ele destoa muito da situação brasileira, sabe? Em relação a serviços essenciais, como água encanada, esgoto, coleta de lixo, energia elétrica. Por quê? Os índices lá de acesso a esses serviços são muito altos. Só para vocês terem uma ideia, 92% do DF é asfaltado. A iluminação pública chega a 97%. A coleta de lixo atende 95% das casas, sendo que 75% desses 95% é coleta seletiva, gente. Isso é um sonho. Esgotamento sanitário chega a 85% da área urbana. Água potável atinge 98% das residências no DF. E na fotinha ao lado, eu tô ali no plano piloto, né? Em frente à catedral, que é um lugar lindo, gente. A catedral é linda, se vocês puderem visitar. Aproveitem, tem vitrais maravilhosos. Inclusive, esses vitrais, eles foram feitos pela Mariane Peretti, que foi uma mulher que participou ativamente da construção dos monumentos de Brasília. E ali atrás
é uma imagem do Conjunto Nacional. O Conjunto Nacional é um shopping muito importante para a cidade, ele é gigante, ele fica perto dos setores de hotéis, perto do Teatro Nacional, do eixo rodoviário. Enfim, eu já andei muito por esse shopping e eu lembro que toda vez que eu andava nele, eu ficava assim, boquiaberta, porque eu via muita gente com um vade-mecum embaixo do braço, sabe? E eu sei que isso é bobo, mas eu moro no Rio de Janeiro e a gente não vê tantas pessoas com vade-mecum embaixo do braço. Enfim, e aí eu gostava muito, eu achava um shopping assim muito acolhedor. Então, por isso que eu coloquei aí a imagem para vocês verem. Agora nós vamos falar sobre uma parte que eu amo do Distrito Federal, que é a política. O coração da nossa administração pública está em Brasília, então é muito importante nós ficarmos atentos a isso, porque a política faz parte do dia a dia dos habitantes do DF. Vamos às questões lá de trás. Brasília, gente, já teve prefeito, é verdade. Entre 1960 e 1969, o primeiro prefeito de Brasília foi Israel Pinheiro. E logo em seguida, né, foi criado o governo, um governo para Brasília. E o primeiro governador foi o Hélio Prates da Silveira. Até 1990, todos os governadores e prefeitos eram eleitos pelo governo federal, como vocês sabem. Atualmente, Brasília tem 3 senadores, assim como todos os estados têm 3 senadores. São 8 deputados federais e 24 deputados distritais. Quem são atualmente os senadores do Distrito Federal? Tem o José Regufe, a Leila do Vôlei e Zalci Lucas. Então, é importante vocês saberem, porque vai que pergunta na prova, né, quem são os atuais senadores. É importante a gente saber os nomes deles. Até porque nem é difícil decorar, todo mundo conhece, acho que a Leila do Vôlei, né? Enfim. O governador mais emblemático do Distrito Federal, e aqui eu não vou entrar em questões políticas, é apenas uma constatação histórica mesmo, até pelo número de reeleições que ele teve, foi o Joaquim Roriz. Ele morreu em 2018 e ele criou diversos assentamentos, como eu falei anteriormente, né? Várias regiões administrativas foram originárias desses assentamentos, desses conjuntos habitacionais. Ele foi o primeiro governador eleito do Distrito Federal. Ele inaugurou a primeira linha de metrô, a ponte JK. Enfim, ele foi uma pessoa muito importante para Brasília. Claro que tem toda a questão polêmica que envolve a vida dele, a probidade administrativa, mas isso a gente não vai entrar aqui. É só para vocês saberem quem foi Joaquim Roriz, porque ele é sempre citado, principalmente na parte de regiões administrativas. Então é muito importante a gente saber quem foi essa figura importante para o Distrito Federal, para a política. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E deixem aqui embaixo sugestões de outros resumos que vocês querem ver aqui no canal. Tchau!